Oi, eu sou a Ananda e hoje a gente vai fazer um desafio um pouco diferente, porque dessa vez o ChatGPT vai me ajudar no desenho que a gente vai fazer hoje. Eu basicamente pedi para ele me ajudar a criar um desenho do zero e eu falei que ele poderia decidir o que, sei lá, que ele quisesse que eu ia desenhar. E nada mais justo do que deixar o próprio falar o que raios ele quis que eu fizesse enquanto eu desenho. Então, aproveitem. Perfeito. Amei essa liberdade, então vou te dar uma ideia bem visual, simbólica e gostosa de desenhar em vídeo, com bastante detalhe para você não travar no meio. Ideia de desenho: a menina que carrega um jardim dentro do peito. Conceito: é uma personagem simples, meio poética, que parece comum por fora, mas por dentro carrega um universo vivo. O desenho conversa muito com temas como sensibilidade, coragem silenciosa, ansiedade, vontade de continuar tudo isso sem ficar literal demais. Personagem: figura humana, corpo inteiro ou meio corpo. Gênero feminino, mas pode ser neutro se você quiser. Corpo simples, quase cartunesco, nada muito anatômico. Postura levemente curvada para frente, como quem protege algo. Rosto, olhos grandes, expressivos, olhando levemente para o lado, não encaram a câmera. Olheiras suaves, não tristes, só humanas. Boca pequena, fechada, expressão calma. Nariz simples, quase um traço só. Detalhe principal: o jardim. No peito dela há uma abertura, como se a camiseta estivesse rasgada ou transparente. Dentro do peito existe um jardim vivo. Plantas crescendo, flores de tamanhos diferentes, algumas folhas saindo para fora, elementos do jardim. Flores pequenas amarelas, esperança. Flores rosadas ou lilás, sensibilidade. Folhas verdes em vários tons, um brotinho bem pequeno, quase escondido algo que ainda está nascendo. Nada precisa ser realista, pode ser bem ilustrativo, quase infantil. Obrigado por terem me ouvido até agora, rapaziada. Passo a palavra para a desenhista e dona do canal agora. E bem como vocês ouviram o próprio falando, eu peguei apenas o conceito principal da ideia que ele queria trazer, que era basicamente uma garota olhando pro nada enquanto tinha uma florzinha no peito. E vocês podem ver que até em dado momento eu esqueci completamente da parte das flores. E aí eu pude consertar ao longo do tempo, né? Mas por muito pouco eu não esqueço do único detalhe principal que era pra seguir. A minha sorte é que quando eu lembrei finalmente que existia flores que eu tinha que desenhar, ainda não era tarde demais, então foi bem tranquilo poder contornar todo o meu quase erro grotesco no desenho. E aí vocês podem ver eu rabiscando, eu começando a pensar como que eu ia fazer a partir de agora, e eu acho bem legal essa parte da arte, porque quando você erra alguma coisa em algum desenho, coisa do tipo, se você não falar pra pessoa que, olha, eu errei tal parte, eu contornei de tal forma, a pessoa ela não vai saber, porque se você souber aprender a administrar o seu erro, improvisar, pensar em uma nova solução para esse erro não transparecer tanto, às vezes a pessoa ela nem nota, acha até bonito, pensa que faz parte do conceito total. E sinceramente eu acho muito interessante como o desenho ele consegue ficar até mais criativo do que seria se seguisse o plano original. E sinceramente eu adorei poder fazer florzinhas, ficar tentando improvisar, porque eu não sou boa em fazer flores e eu tive que ficar olhando o Pinterest a todo tempo para poder ver se eu conseguia pegar o jeito, porque eu só sei desenhar girassol, só sei desenhar coisinhas simples assim, nem rosas eu sei desenhar. E olha que eu gosto muito de rosas também. E sinceramente eu acho que combinou total essas florzinhas com a personagem que eu desenhei, até porque eu peguei de uma referência do Pinterest, porque eu achei que a vibe da moça combinava muito com o que o ChatGPT queria, e eu pensei, é isso, vai ser ela. E eu achei ela tão estilosa também, eu achei que combinaria, ficaria muito legal. E realmente ficou, principalmente com essas rosas, essas florzinhas bonitinhas, sabe? E eu acho que se eu tivesse alguns materiais coloridos melhores e que não me cansassem tanto, provavelmente eu conseguiria pintar de uma forma mais fácil também. E provavelmente ficaria mais bonitinho. Eu acho que talvez eu possa misturar essa minha facilidade com caneta normal, com algum outro material que eu possa colorir apenas as partes importantes e vendo o que dá. Eu acho que seria muito interessante.
futuramente para um próximo vídeo. É realmente uma boa ideia. Eu vou testar no próximo vídeo. Mas esse aqui por si só ficou bem bonitinho. Mesmo sendo só preto e branco, apenas com um jogo de luz e sombra, já ficou bastante legal. E agora eu tô basicamente na fatídica parte em que a gente só trabalha com a sombra e a luz e a gente só faz o melhor do que a gente pode fazer pra poder deixar, não exatamente colorido, né? Até porque não tem como deixar uma coisa preto e branco colorida, mas você pode trabalhar com cinza, com preto, com branco. E sinceramente acho que é bem legal poder ficar fazendo esse tipo de coisa. Sei lá, às vezes eu sinto que eu tô fazendo aqueles desenhos no estilo tatuagem, sabe? Porque grande parte das tatuagens sempre tem que ficar trabalhando com esse jeito de dar profundidade às coisas só com uma cor só. E eu acho isso sempre muito maneiro. Eu acho que de todos os desenhos que eu fiz até agora no canal, esse provavelmente foi o meu favorito. Não sei, eu sinto que ela foi a personagem mais bonitinha que eu já fiz até agora e, sinceramente, ficou bem legal o resultado. Eu gosto muito desse conceito de como as flores, elas conseguem ser tão significativas de tantas formas diferentes. Até dependendo do tipo de flor que você escolhe, ela consegue dizer alguma coisa sobre você. Por exemplo, as flores que eu fiz pra essa personagem, elas me dão uma sensação muito calma, muito tranquila, não sei. Parece que ela, por si só, é uma personagem gentil ou coisa do tipo, sabe? E eu sinto que cada flor consegue trazer algum tipo de sentimento diferente na gente. Por exemplo, se eu fizesse, sei lá, um monte de rosas com roseiras, traria outro tipo de sentimento. Ou então um mar de girassóis. E, sinceramente, eu acho que isso é bem legal. Em ver como a natureza também, ela dá suas mensagens, assim como a arte dá a sua mensagem do que ela quer passar para aquele ambiente. E no final, o desenho ficou bonito, quem diria? Mas, sinceramente, eu gostei bastante desse resultado e como o vídeo já está acabando, o de sempre, se cuidem, bebam água e até o próximo vídeo.